Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 2 de julho, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Importante nós observarmos o significado dessa barca. Essa barca que representa a sua vida, representa a minha vida, representa também, é claro, nossa família, nossa igreja. Essa barca que é muitas vezes agitada pelos ventos fortes, por grandes tempestades. Mas a presença de Jesus é garantia de que essa barca chegará até o seu destino e encontrará um porto seguro. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Cada um de nós pode dar um nome para essa grande tempestade. Talvez essa grande tempestade seja a notícia de uma doença grave, a perda de um emprego. Talvez a tempestade seja a separação, o fim de um relacionamento, a morte de um parente querido. Cada um de nós sabe muito bem qual é o nome que você vai dar para essa tempestade que anda agitando a barca de sua vida, que anda agitando, atribulando a sua história. Mas Jesus está nela, nós não podemos nos esquecer. Mas a atitude de Jesus causa uma reação nos discípulos. Jesus, porém, dormia. No meio daquela grande tempestade, no meio daquelas ondas gigantes e ventos fortes, Jesus estava tranquilo dormindo. O sono de Deus representa a tranquilidade, a paciência, a calmaria. E Jesus está dormindo, mas espera que nós o acordemos. E como é que nós vamos acordar Jesus? Nós vamos acordar Jesus com a oração, vamos acordar Jesus clamando por Ele, pedindo por Ele. Os discípulos aproximaram-se e acordaram Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Os discípulos tinham fé. Os discípulos tinham confiança de que Jesus poderia salvá-los, ainda que eles não soubessem como, de qual maneira, de que jeito, mas tinham uma última esperança e gritaram por Jesus e clamaram por Ele. Muitas vezes na nossa vida recorremos a muitos caminhos na esperança da salvação, mas no final de tudo entendemos que somente Jesus pode nos salvar. Somente Jesus pode estender a sua mão e acalmar e tranquilizar as tempestades de nossa vida, tranquilizar e acalmar e nos permitir seguir em frente. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Essa pergunta que é dirigida a nós que ouvimos e meditamos esse Evangelho. Por que temos tanto medo? Por que somos tão fracos na fé? Nós sabemos muito bem das maravilhas que Deus já realizou e realiza na nossa vida, mas quando vem um vento forte, uma tempestade, nós duvidamos. Quando vem um vento forte e uma tempestade, nós ficamos com medo. Mas Jesus levantou-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. A natureza obedece a Jesus. A natureza sabe que Jesus é o Senhor, o Messias. Falta agora nós, pobres mortais, reconhecermos o seu poder, a sua divindade e o seu senhorio. Os discípulos ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? O Messias, o Mestre Jesus, não é um simples homem, é o Filho de Deus.
Mas de onde lhe vem esse poder? É certo que depois morreram como testemunhas de sua divindade. Os discípulos foram aos poucos reconhecendo quem era Jesus. Deus tem muita paciência conosco e aguarda o tempo certo para a nossa conversão, para que a nossa fé seja sincera e madura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.